Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Eu acho que não preciso me apresentar, né? Todos me conhecem que eu sou o Gustavo, né? Filho da dona Edna, sobrinho do senhor Dorival, né? Igual o Marco falou, eu nasci no centro, né, gente? Acho que desde que eu posso me recordar, desde os 12 anos que eu frequento a casa, né? E eu sempre tinha falado com o pessoal, pro Marco, pra Merinha, pra Kátia, gente, um dia eu quero fazer minha palestra, e tem que ser aqui no centro. No centro de onde eu nasci, o centro na qual eu frequento, para poder fazer, quem sabe, uma brilhante carreira como um palestrante espírita, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso, né, gente? Gente, então, nessa primeira palestra de 2025, eu pensei, o que eu vou conversar com vocês, né? Que eu não sei se todos sabem, mas eu já tive alguns anos como professor, sabe? E eu sempre vejo que uma palestra tem que ser um diálogo, não é somente um monólogo. Nós não estamos aqui como uma pessoa que sabe de tudo, não, gente, eu estou aqui como um colega de classe de vocês, eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então, se acertarmos, acertamos juntos, se errarmos, vamos errar juntos. Mas o que eu vou trazer hoje é um capítulo que eu venho estudando lá em casa, né, nos meus cursos lá, que é do livro Que é Espiritismo, capítulo 2, né, noções elementares do Espiritismo. Então eu acho necessário, gente, sempre estarmos revisando os conceitos básicos, sempre estarmos voltando ao início para podermos olhar para o futuro de uma forma mais sólida, de uma forma mais confiante, né? Então é nesse sentido que hoje nós vamos falar um pouco desse capítulo. Não vamos conseguir falar sobre tudo, porque é um capítulo grande, gente. E a forma que Kardec fala, sempre assim, muito objetivo, sempre com muito conceito. Então é necessário nós falarmos, pararmos, refletirmos e continuar, tá? Então, gente, no começo desse capítulo, uma questão importante é que Kardec, no decorrer das obras básicas, sempre vai falar, irmãos e irmãs, antes de tentar convencer qualquer outra pessoa ao Espiritismo, temos que tentar convencer a pessoa a ser espiritualista. O que é ser espiritualista? É uma pessoa que crê em alguma coisa além da matéria. Então, gente, quando vocês for conversar com uma pessoa que está interessada no Espiritismo, vê se ela acredita em alguma coisa além da matéria. Vê se acredita em espírito ou em alma, né? Porque uma pessoa materialista não vai ser convertida ao Espiritismo fácil, porque não acredita em nada além do corpo, entende? Então, gente, o primeiro passo, antes de tornar espírita, torna as pessoas espiritualistas. E nesse ponto é importante eu ressaltar que existem outras religiões conhecidas que também são espiritualistas. Por exemplo, o catolicismo, o protestantismo também são espiritualistas, porque acreditam em alguma coisa além da matéria, ou seja, acreditam em alma. Então, gente, quando as pessoas perguntarem, mas o que é ser espírito, né? O que é o espiritismo? Primeiramente, acreditamos em alguma coisa além da matéria. Outra coisa que eu posso já emendar é que também nós somos cristãos, né? Ou seja, acreditamos em Jesus. Então, já com essas duas coisas, temos em comum e muita coisa com essas outras religiões. Então, assim que a gente falar com essa pessoa que está interessada em ser espírita, né, conhecer o espiritismo, ela já vai ficar mais tranquilizada. Uma coisa interessante, agora aprofundando mais no espiritismo, as manifestações mediúnicas, né, acontecem através desse meio material e desse meio espiritual. Mas é importante a gente salientar que acontece somente quando os espíritos querem. Não é uma coisa que a gente vai chegar aqui na nome de Mônica, sentar aqui na carteira e ter manifestação. Às vezes não pode ter, às vezes pode ter. Então a gente tem que ter ciência que as manifestações espíritas só vão acontecer com a permissão de Deus, claro, mas com a vontade dos espíritos. Então vocês vão ver mais para frente que o espiritismo é uma ciência, mas não é uma ciência material igual a física e a química, a biologia que a gente está acostumado a ver no colégio. É uma ciência diferente.
Eu separei aqui um item desse capítulo, item 8, que eu acho muito interessante eu ler para vocês, tá? Kardec vai nos dizer: faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem fantasmas como os pintam nos contos de fadas. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo mais fluídico e invisível ao estado normal. Ou seja, o espírito, gente, é nós, só que em outro momento. Então, eles pensam igual nós, interagem igual nós lá no mundo espiritual, têm vontade igual nós. Então, quando a gente for conversar com os espíritos, né, não devemos ter medo. Se, por exemplo, é igual ao meu tio, eu vou conversar normal com o espírito. Eu sei que a ideia de que a gente está vendo um espírito que é uma coisa diferente nos assusta, mas nós temos que ter em mente que os espíritos somos nós, só em um estado diferente da matéria. Isso é muito importante a gente ter a ideia. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, tem um duplo voltório, um pesado, grosseiro e indestrutível, o corpo, e outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Então, gente, isso é uma coisa que a gente sempre vem conversando. A gente pode definir 3 coisas nesse ser que nós somos. O primeiro, a alma ou espírito, que é a parte inteligente, né, desse ser. O corpo, que é essa nossa parte material grosseira. E o perispírito, que é um envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve nessa interação entre o corpo mais pesado, material, e o corpo mais leve, que é o espírito. Então, gente, sempre temos que ter a ideia que nós somos um ser triplo. A gente vai falar isso mais para frente. Aqui, ó, item 14. A união da alma, do espírito e do corpo constitui o homem. A alma e o perispírito, separado do corpo, constitui o ser chamado espírito. Ou seja, a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Gente, não tem como, por exemplo, a alma existir sem o perispírito. Sempre é um ser, sempre é um conjunto junto, né? Ou sempre é 2. O corpo nem sempre é necessário na existência desse ser que a gente chama de ser humano. Então, são duas constituições que temos que ter em mente: corpo com o perispírito e o espírito, ou o perispírito e o espírito. São essas 2 coisas. Ou uma primeira formação ou uma segunda formação. Uma questão interessante sobre a questão dos espíritos. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham em terra, porém em um grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas para a matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não permitem ver e nem ouvir. Então, gente, eu vou bater de novo na tecla. Os espíritos somos nós no mundo espiritual. Então, eles conseguem pensar tudo que nós pensamos. Só que, como eles estão no mundo espiritual, eles não têm um véu que nos restringe nesse momento. Então, eles vão ter acesso a conhecimentos, a leis, a novidades que nós não temos acesso. Então, eles sabem de coisas mais que nós. Mas, entretanto, devemos ter cuidado com as comunicações do mundo dos espíritos, porque mais para frente eu vou falar o porquê disso. Eu acho necessário também ler aqui um pouco do item 19, primeiro e segundo parágrafos. Desde que admira a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seria pela morte totalmente perdido para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte. É igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena nos amem também depois da morte, e que venham para junto de nós
e se sirvam para isso dos meios que encontram à sua disposição. Então, isso é interessante que, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um irmão gêmeo, né? Eu sempre conversava com ele, nossa irmão, será que quando a gente morrer, a gente nunca mais vai ver o outro, né? Ficava com essa dúvida. Só que estudando o Espiritismo, essa dúvida foi sanada, porque, gente, nossos laços estão unidos, não somente pelas afeições que nós temos nessa vida, mas pelas afeições que vamos levar para a outra vida terrena, para a outra vida eterna. Então, gente, as pessoas que a gente perde momentaneamente, elas vão vigiar por nós, elas vão estar por nós. Porque, gente, já dizia Kardec, a linguagem universal do mundo dos espíritos, e do mundo espírita, é o pensamento. Então, se a gente tiver com aquele pensamento, com aquele ente querido que já se partiu, puxa ele no pensamento. Se for da permissão de Deus, ele vai estar com você. Então, isso é uma forma de dar consolação que o Espiritismo tem, né? Uma das vertentes dele, de nos consolar em relação à morte. Que a morte, nada mais, nada menos, que essa separação momentânea que nós temos entre os entes queridos. Porque depois do nosso desencarne, nós vamos nos encontrar com os nossos familiares, amigos. Porque, gente, isso está no mundo dos espíritos, está no livro dos Espíritos. Não me recordo qual pergunta. Que os nossos laços de hoje têm explicações em vidas passadas. Seja para reparação, seja para você ajudar seu irmão, seu pai, sua mãe, seja para uma provação, seja para que Deus dê a oportunidade de você melhorar aquele grupo de indivíduos. Então, gente, nada desse mundo que vivemos é por acaso. Tudo tem uma explicação. Ainda não sabemos o que é. Por isso o Espiritismo vem, através da sua ciência, nos consolar que os fatos que acontecem no nosso mundo têm um porquê. A maioria dos porquês são de aperfeiçoamento, eu posso dizer. Nem sempre é reparação por dano. Mas, como estamos no mundo de prova e expiação, sabemos que nós estamos reparando alguns danos. Alguns muitos, outros tantões. Como eu estou certamente reparando muitos danos. Porque, gente, ninguém é perfeito. Devemos ter essa consciência. Estamos aqui para aprender e aperfeiçoar. Agora eu vos pergunto, qual que é o objetivo do Espiritismo? Vocês sabem me responder? Consolar, uma boa, Malx. Boa essa. Um padrão evolutivo que nós somos espiritismo. Então, como uma forma de evolução, né? Um padrão, necessidade. Entendi. Um dos objetivos do Espiritismo é ajudar-nos a facilitar o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus. Interessante, mano. Interessante. Mas, inclusive, justamente o próprio livro se baseou também fala que o objetivo do Espírito é saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, exatamente. Por isso é interessante a gente estudar uma obra assim, não tão grossa, gente, uma obra tão relativamente pequena que é o Espiritismo, mas muito essencial, porque ela pega os conceitos do Espiritismo e traz todos, é uma forma de revisão. Mas, de acordo com o capítulo 2 do que é o Espiritismo, qual que é o objetivo do Espiritismo? Fala. No livro aí, que é o Espiritismo, tem uma questão que diz o seguinte: o Espiritismo é a chave do auxílio moral que se explica de um modo fácil. Está no Evangelho. Interessante. Vocês veem, uma coisa que eu vejo, gente, estudando Kardec, em todas as obras, Kardec, eu acho que repete sempre os mesmos conceitos. Então, quando nós vamos estudando, eu estou aqui, o que é Espiritismo é a última obra de Kardec que estou estudando, juntamente com o Livro dos Médiuns. Eu já tive o prazer de ler todas as outras e estudar. Então, nesse pequena passagem, eu vejo que Kardec é sempre repetitivo.
não da mesma forma, mas sempre falando os mesmos conceitos de forma igual ou de forma diferente. Então, é assim, eu como estudante admiro o Espiritismo, continuo admirando e eu acho que vou sempre admirar, porque eu vejo que é uma ciência, uma filosofia sem igual. Sem igual, gente, sem igual. Mas vamos lá, gente, vou lá no conceito. No item 20, Kardec vai falar: o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Então, gente, podemos entender, na leitura desse item, que o Espiritismo vai estudar o mundo espiritual, suas leis, sua finalidade, o que acontece. Tudo que vocês falaram também é o objetivo do Espiritismo, mas eu trouxe esse item para a gente entender a finalidade da ciência espírita, porque igual eu vos falo, o Espiritismo ele é ciência e filosofia. Mas qual que é o objetivo dessa ciência? Estudar essa água, essa taça? Não. Estudar o mundo espiritual, suas leis, como que se interage o mundo espiritual com o mundo corporal. Então essa é a finalidade da ciência espírita, tá? Do Espiritismo. É nesse momento que eu vos falo, gente. Estudando, principalmente o livro dos médios, acho que da segunda parte adiante, exatamente, eu consigo entender que quando você vai ter uma manifestação mediúnica, é importante você averiguar a conversa que está tendo com os espíritos. Porque, gente, pode ser um espírito enganador, ou pode ser um espírito de alto teor evolutivo, mas não sabemos. E como nós vamos descobrir? Analisando, entendendo a conversa. Porque, gente, igual os pais nos falam, toma cuidado, as pessoas de fora de sua casa podem ter uma cara bonita, mas um coração feio. Então, é interessante a gente também ter essa mesma ideia com as conversas que a gente tem dos espíritos. Porque, voltando atrás, os espíritos somos nós. E nós somos pessoas boas ou más, dependendo a moral de cada um. Então, quando nós tivemos a oportunidade de estar numa reunião mediúnica, vamos conversar com os espíritos, vamos ver se é um bom espírito realmente, se é um espírito que traz informações que condiz com Kardec, se são espíritos que estão querendo o nosso bem. Porque, gente, existem muitos espíritos pseudo-sábios, pseudo vem do latim, quer dizer que é inteligente, né? Pseudo-sábios, que falam um monte de coisa bonita, mas você vai estudar o texto que vem, né, das manifestações, não é nada mais que enchimento de linguiça, assim como a gente fala, né? Então é importante nós termos cuidado com as manifestações espíritas. O que ressalta essa minha fala é que no livro dos Espíritos, na questão 100, é uma questão muito importante, que é a escala espírita. Uma questão que, se a gente for falar, dá para falar assim a noite inteira. Porque lá, além das várias classificações que tem, lá nós conseguimos destrinchar como que cada um de nós, ou dos espíritos, pode ser classificados. Então, gente, tomemos cuidado com as manifestações espíritas. Vamos ver realmente se é uma manifestação boa ou má. Porque espírito é igual a nós. Tem mentiroso e tem gente boa. Lembremos disso. Mas vamos lá, continuando o texto. Deixa eu ver. Deu um pouco. Mais 5 minutos, né, Marlon? Tá, vou indo, gente. Se for, a gente fala a noite inteira. Vocês não... Gente, mas como que acontecem as manifestações espíritas? Agora eu vou entrar um pouco mais da ciência espírita
tentar explicar como que acontece a manifestação espírita, tá? Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo vivo. E ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas ou outros objetos que se levantam, derrubam ou transportam. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médios escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para doar ostensivamente quando ele se quer manifestar. O espírito serve-se do corpo do médium, cujos órgãos se apossam, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele se envolve e penetra. Traduzindo, gente, é através do perispírito. Como que ocorrem as manifestações espirituais? Nós vamos ter um médium, o médium vai estar lá, igual na classificação, corpo, perispírito e espírito. E nós vamos ter o espírito que quer comunicar, que tem espírito e perispírito. É através do fluido do médium e com o fluido do espírito, na união desses dois fluidos, que acontecem as manifestações. As manifestações podem ser inteligentes ou físicas. Isso aí está no livro dos médiuns, gente. Se não me engano, na primeira parte. Nas manifestações físicas ocorrem os famosos ruídos, transporte, levitações e etc. Nas manifestações inteligentes são daquelas de ordem mais inteligentes, como psicografia, médio falante, ouvinte, vidente. Então são manifestações que envolvem mais a cabeça. São dois também, quando se une o fluido do médium, que chama-se fluido animalizado, com o fluido do espírito, aí tem essas manifestações espíritas, gente. É um processo que, quando nós vamos estudar no livro dos médiuns, a gente entende e a gente faz sentido em nossas cabeças. Porque igual o Kardec falou, meu corpo, eu estou falando através da vontade do meu espírito, que passou com o meu perispírito e que comunicou com o meu corpo. Na questão das manifestações, é a mesma coisa, só que eu vou receber a vontade do espírito e o meu corpo, meu perispírito e espírito, vai traduzir e passar essa vontade adiante. Seguindo adiante, terminando, Marlon, peraí. Deixa eu ver isso. Item 32, importante também falar o 32 e 34. Aí a gente já finaliza a reunião de hoje. 32, item 32. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas, de qualquer natureza, nada tem de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível e invisível, tão natural como a eletricidade, gravitação e entre outras leis físicas. É importante que tem um capítulo, se não me engano, também no livro dos médiuns, que acho que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, que Kardec vai nos mostrar que não existe, gente, coisa sobrenatural, magia, ocultismo, tarô, astrologia. Gente, não existe nada de coisa que não pode ser explicado. Espiritismo, com a ciência, deve nos explicar que as coisas que acontecem de sobrenatural, no nosso ponto de vista, nada mais, nada menos, a interação dos espíritos conosco. Então, gente, além dos outros conceitos que eu falei hoje à noite, se vocês também puderem gravar isso, é um passo muito importante. Kardec estaria muito feliz conosco. Não existe coisa sobrenatural. O que acontece que a gente não consegue explicar é alguma relação do mundo dos espíritos com o mundo corpóreo. Por que isso acontece? Vamos estudar Kardec. Se não tiver no Kardec, tenho certeza que quando você fazer a passagem no mundo espiritual você vai entender. Gente, vou encerrar por hoje. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. E eu
ressalto, esse capítulo tem muita coisa, então eu convido-vos a todos lerem em casa, estudarem, porque ele é um apanhado de conceitos. Estudando, eu tenho certeza que a gente vai estar um pouquinho mais sabendo de espiritismo. Gente, fica com Deus.